Hoje o nosso assunto é produtos notáveis. Você com certeza já deve ter aprendido sobre produtos notáveis, ter sido apresentado para infinitas regras de resolução, porque um resolve desse jeito, o outro de outro jeito. Então a gente vai lembrar um pouquinho e eu vou te mostrar na geometria como que a gente vai entender esses produtos notáveis. O nosso primeiro produto se chama quadrado da soma de dois termos. Então a gente vai pensar assim, imagine que nós temos um quadrado e nós queremos saber a área deste quadrado. Nós já aprendemos que para determinar a área de um quadrado, nós precisamos multiplicar lado vezes lado. Porém, o meu quadrado, os seus lados estão divididos em partes. A primeira parte, a gente tem o valor de A e a segunda parte, o valor de B. Então, você deve concordar comigo que o nosso lado tem valor A mais B. Então, se a gente quer descobrir a área deste quadrado, nós teríamos que fazer lado vezes lado, então A mais B vezes A mais B. E aí a gente teria a multiplicação de ambos os lados. Se nós pensarmos um pouquinho lá no conceito de potenciação que a gente viu numa das nossas primeiras aulas, a gente sabe que aqui há uma multiplicação de fatores iguais. Se há uma multiplicação de fatores iguais, nós poderíamos escrever essa multiplicação como uma potência de expoente 2. Então, eu tenho o A mais B que está se multiplicando duas vezes. Pois bem, aqui está o nosso quadrado da soma de dois termos. Eu tenho um quadrado, a soma de bases diferentes, A mais B. Mas aí a gente vai pensar em como resolver isso. E aí vem as questões das regras, vem as questões de como se resolver, vai ter número, vai ter letra, vai ter número fracionário, números reais, vai ter tudo isso. A maneira de se resolver é sempre a mesma. Eu vou te explicar as duas maneiras mais práticas de se resolver. A primeira delas é pela distributiva, a gente estudou isso também anteriormente. Distribuir a multiplicação é multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, se aqui a gente tinha A mais B vezes A mais B, nós podemos fazer A vezes A, que é A ao quadrado, A vezes B, que é AB, B vezes A, que é AB ou BA, tanto faz a ordem aí que você vai colocar essa multiplicação, e B vezes B, temos B ao quadrado. A gente pode analisar que os nossos termos centrais, eles são iguais, então a gente pode unir A ao quadrado mais AB com AB são 2ABs, mais B ao quadrado. Essa é a resolução do nosso produto notável. Ou seja, quando a gente tem A mais B ao quadrado, a gente pode escrevê-lo como A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E aqui a gente tem um trinômio quadrado perfeito. A gente tem aí um trinômio porque é uma expressão de três termos, certo? Quadrado perfeito porque ele vem da resolução de um quadrado. Então, a gente vai pensar que sempre que você tiver um produto notável, ele vai aparecer dessa maneira aqui pra gente, da forma A mais B ao quadrado. A gente pode abrir isso na forma de fatores. Claro que aqui a gente começou trocado, a gente começou pelos fatores, depois foi para a potência, para que você entenda o que está acontecendo. E a resolução, o primeiro jeito de se resolver é fazendo a distributiva. Nós estamos distribuindo essas multiplicações, então ficaríamos com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Essa é a primeira forma. A segunda forma é a regra, é utilizar uma regrinha. A nossa regrinha diz o seguinte: para se resolver esse A mais B ao quadrado, nós poderíamos pensar assim: o A é o primeiro termo, o B é o segundo termo. Então, a gente poderia resolver da seguinte maneira: o primeiro termo ao quadrado, então o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. É exatamente essa regrinha aqui. O quadrado do primeiro é o A, então A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes A vezes B, mais o segundo ao quadrado. Você pode escolher a forma que você achar necessário. Uma dica que eu vou te dar aqui é a seguinte:
cuidado se você for usar a regra. Quando você chegar no vestibular, lá no ensino médio, esse conteúdo ele vai aparecer dentro de outros conteúdos importantíssimos para nós também, e vai necessitar a resolução desses produtos notáveis para aplicar os conhecimentos que você vai aprender. Então, se você optar pela regra, você tem que decorar. A gente vai ter infinitos tipos de produtos notáveis, a gente vai ver aí vários tipos de produtos notáveis e cada um tem uma regra diferente. Então, se você optar pela regra, tem que tomar cuidado com isso. A distributiva, eu acho a maneira mais fácil de você resolver. Você pode aplicar em qualquer um, vai dar sempre certo, tomando cuidado com os sinais, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, a minha dica é use a distributiva, vai dar certo para qualquer caso, para qualquer tipo de número, algébrico, numérico, o que você aplicar vai dar certo. E aqui você não tem que decorar nada, você aprende de onde saiu, ok? Coloquei alguns exemplos e você pode me ajudar aí, você pode ir fazendo aí no seu caderninho as suas anotações para verificar se você está conseguindo aplicar. O nosso primeiro problema, o nosso primeiro exemplo, ele tem 1 mais 3 ao quadrado. Então, a gente vai resolver 1 mais 3 vezes 1 mais 3. Eu vou abrir a distributiva, ou seja, o meu expoente está pedindo para multiplicar 2 vezes 1 mais 3. E agora a gente vai resolver. 1 vezes 1, nós temos o 1. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 1 é 3. E 3 vezes 3 é 9. Agora a gente pode resolver aqui. 1 mais 9, 10. E 10 mais 6, nós temos 16. Esse 16 é o resultado numérico. A gente tinha um produto notável de 2 números naturais aí, 2 números inteiros. A gente pode aplicar tranquilamente. Como você pode verificar se numérico está certo? 1 mais 3 é 4, e 4 ao quadrado é exatamente 16. Mas, prof, a gente precisaria fazer tudo isso se era só a gente somar os 2 números e elevar ao quadrado? A gente precisa, às vezes, treinar numericamente para quando vir o algébrico a gente não ficar com dúvida, ok? Então, olha o nosso segundo exemplo, x mais 5 ao quadrado. Então, a gente vai resolver o x mais 5 vezes o x mais 5. Temos, então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. 5 vezes x, teremos 5x. Então, 5 vezes x, 5x também. E 5 vezes 5 é 25. Resolvendo aí, agrupando os termos semelhantes, que são os termos centrais, nós ficaríamos com x ao quadrado mais 10x mais 25. Esse é o trinômio que resultou do x mais 5 ao quadrado. Bem parecido com o nosso primeiro termo. Agora, o nosso terceiro exemplo, ele traz um pouquinho dos números reais que a gente viu anteriormente. 3 mais raiz de 3 ao quadrado, isso é exatamente 3 mais raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. Resolvendo a nossa distributiva, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes raiz de 3, a gente viu que deve expressar 3 raiz de 3, pois nós não podemos multiplicar o número natural por um número irracional, então cuidado com isso também. Raiz de 3 vezes 3 também é 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes a raiz de 3, nós temos raiz de 9. Nesse caso, sim, a gente pode resolver. Então, tome cuidado. Multiplicamos 2 números irracionais. As 2 raízes podem ser multiplicadas sem problema nenhum. E agora a gente vai organizar o que puder ser organizado. Aqui nós ficaríamos com 9 mais 3 com 3 são 6 raiz de 3 e a raiz quadrada de 9 também é 3. 9 mais 3 a gente tem 12, então poderíamos expressar como 6 raiz de 3 mais 12 ou 12 mais 6 raiz de 3, que é a mesma coisa. Então tome sempre cuidado com isso. Eu tinha colocado anteriormente aqui um exemplo de quando a gente tem aí um termo, um produto notável, em que um dos termos é um número fracionário. Então, vamos tentar fazer aqui um exemplo para que você fique familiarizado com esse tipo de produto notável também. X mais 1/2 ao quadrado. Então, lembra que isso é x mais 1/2 vezes x mais 1/2.
A nossa distributiva, x vezes x, temos x ao quadrado. X vezes 1/2 é 1/2 de x. Aqui também, 1/2 vezes x é 1/2 de x. 1/2 vezes 1/2, lembra que a gente aprendeu? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo? Então, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. A gente pode unir os termos centrais, ficamos com x ao quadrado. Aqui a gente pode pensar da seguinte maneira: eu tenho metade mais metade, então vai dar 1x inteiro. X ao quadrado mais x mais 1/4. Essa seria a resolução do nosso produto notável quando existe, então, entre um dos termos aí, um número racional. Aqui a gente tem basicamente um modelo de cada tipo de produto notável que pode aparecer quando a gente fala de quadrado da soma. Eu gostaria que você analisasse também a nossa figura, ela está completamente pintada. O que isso quer dizer? Quando a nossa figura está completamente pintada, nós queremos saber a área total aí dessa figura. Por isso é que nós utilizamos o quadrado da soma de dois termos. Eu espero que tenha ficado bem clara essa parte e eu te espero nos próximos vídeos para a gente ver um pouquinho dos outros tipos de produtos notáveis que vão aparecer e a gente se encontra então para tirar todas as dúvidas.